Elizabeth Taylor era uma artista encantadora que deslumbrou as telas de cinema aos 17 anos. Ela se considerava uma romântica incurável mesmo nessa idade. Sua mãe brincava que a primeira coisa que ela viu ao abrir os olhos foi um anel de noivado. Elizabeth se casou 8 vezes ao longo da vida. Muitos desses relacionamentos foram profundos e apaixonados, e vários de seus ex-maridos permaneceram amigos até a morte dela. Infelizmente, Hum ofereceu o vínculo eterno que ela tanto desejava. Continue assistindo para descobrir a verdade por trás dos 8 casamentos desastrosos de Elizabeth Taylor. A formação católica de Elizabeth Taylor foi um dos motivos pelos quais ela acreditava que o casamento era o resultado inevitável do amor. Ela sempre buscou um relacionamento sério. Seus primeiros noivados foram com o astro do futebol americano Glenn Davis e o magnata Bill Pauley, mas nenhum dos dois se casou com ela. Elizabeth conheceu o primeiro homem com quem acreditou que poderia passar o resto da vida aos 18 anos. Ela foi casada com Conrad Nicky Hilton de Mayo de 1950 a janeiro de 1951. Conrad era filho do magnata hoteleiro Conrad Hilton Sr. Ele conheceu Elizabeth na boate Mocambo, em Los Angeles, em outubro de 1949. Casaram-se em 6 de maio de 1950 na Igreja do Bom Pastor, em Beverly Hills. O casamento teve 600 convidados e 3.000 admiradores do lado de fora. A MGM pagou por seu vestido Helen Rose de os 3.500, já que seu filme, O Pai da Noiva, estrearia em breve. Conrad só se casou novamente em 1977, 26 anos após o divórcio. Elizabeth foi casada com Michael Wilding de fevereiro de 1952 até a morte dele, em janeiro de 1957. Ele era divorciado e 20 anos mais velho que ela. O casal decidiu se casar apesar da diferença de idade. Seu segundo vestido de noiva, novamente desenhado por Helen Rose, seria um conjunto com um paletó ajustado, uma gola branca enorme e uma saia rodada na altura do joelho. Seu anel de noivado era uma elegante safira. Durante seu casamento com Michael, Elizabeth também se tornou mãe pela primeira vez. Juntos, eles têm 2 filhos, Michael Jr. e Christopher. Michael estava com dificuldades para lidar com a crescente responsabilidade profissional de Elizabeth e eles se separaram. Elizabeth casou-se com Mike Todd em fevereiro de 1957 e divorciou-se dele em março de 1958. Ele era um produtor famoso, tendo ganhado um Oscar por seu trabalho em A Volta ao Mundo em 80 dias. Este terceiro casamento foi uma cerimônia mais discreta em Acapulco. Vestindo um leve vestido de organza com capuz, ela exibiu um anel de noivado de diamante de 29 quilates. Um mês após se divorciar de Michael Wilding, Elizabeth engravidou de seu terceiro filho, uma menina. Ela precisava de alguém para cuidar dela, alguém para ajudá-la, e Mike estava lá para fazer exatamente isso. Aparentemente, ele a mimava com presentes. Organizou uma exposição de joias da Van Cleef & Arpels, no jardim da esposa, que adorava joias, e tentou até mesmo trazer um jantar de avião de Paris. Mike Todd faleceu em um acidente aéreo catastrófico em 1958. Elizabeth deveria ir com ele, mas estava resfriada e ficou em casa. Essa decisão tomada em uma fração de segundo pode ter salvado sua vida. Elizabeth nunca superou completamente a perda. Mais tarde, ela comentou que seu casamento com Mike foi o mais feliz de seus 8 casamentos. Dizia-se que ele era um de seus 3 verdadeiros amores, juntamente com Richard Burton e Diamantes. Elizabeth e Eddie Fisher casaram-se em maio de 1959 e faleceram em março de 1964. Elizabeth ficou muito triste com a perda de Mike Todd e não se envolveu em outro relacionamento amoroso por anos. Ela procurou o apoio de uma amiga, Debbie Reynolds, e de seu marido, Eddie Fisher, para tentar se sentir melhor. Eddie era cantor famoso e padrinho de casamento de Elizabeth com Mike Todd. Quando os dois se reencontraram, sentiram uma afinidade física instantânea. Logo começaram um caso, e depois de uma temporada no Tropicana, ele se divorciou de Debbie e se casou com Elizabeth.
O casamento deles foi um dos mais discretos da vida de Elizabeth Taylor, caracterizado como uma cerimônia judaica tradicional oficiada por 2 rabinos. Eles se casaram sob uma huppah e brindaram a sua união com uma taça de vinho quebrada. Ela estava vestida com um vestido de seda verde, com capuz e mangas compridas. Foi um dos poucos casamentos em que Elizabeth não recebeu um anel de noivado, mas Eddie a presenteou com uma pulseira com 50 diamantes, totalizando 40 quilates. Elizabeth tinha grandes aspirações para o seu relacionamento, dizendo que sua lua de mel com Eddie duraria 40 anos. Isso se provou falso, já que eles se divorciaram 5 anos depois. Se você está gostando do vídeo até agora, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal Facts First, caso ainda não seja inscrito. Continue assistindo para saber mais sobre os outros 4 casamentos dela. Elizabeth foi casada com Richard Burton de março de 1964 a junho de 1974 e, novamente, de outubro de 1975 a agosto de 1976. Enquanto era casada com Eddie Fisher, ela reatou o caso com Richard durante a produção do filme Cleópatra. Eles haviam se encontrado uma vez, em uma festa, 10 anos antes. Elizabeth diz que foi amor à primeira vista. Ambos sentiram um desejo imenso, e talvez a paixão pudesse ser sentida um pelo outro, no instante em que seus olhares se encontraram novamente depois de tantos anos. Eles se apaixonaram no primeiro beijo que deram no palco. E foi uma cena tão longa e emocionante que o diretor teve que intervir, supostamente. O primeiro casamento foi em Montreal. Ela usava um vestido amarelo canário de Irene Sharaff. A única palavra italiana que Elizabeth conhece é Bulgari, comentou Richard, em uma frase que se tornou famosa ao pedi-la em casamento com um broche da Bulgari. Havia flores também na cerimônia, com jacintos e lírios costurados em uma ostentosa coroa floral. O casal era frequentemente visto demonstrando seu amor em público. O amor dele era tão extravagante, tão público, que rapidamente se tornaram um dos casais mais lendários e poderosos do século XX. Eles eram amantes, eram apaixonados e brigavam. 5 anos após o casamento, Richard presenteou Elizabeth com um diamante Krupp de lapidação Asher. A enorme joia de 33 quilates foi finalmente rebatizada de Diamante Elizabeth Taylor, e aparentemente ela a usava praticamente todos os dias. Eles também colaboraram algumas vezes. Apareceram no filme para TV Divorce His, Divorce Hers em 1973 e se divorciaram 1 ano depois. Menos de 1 ano depois, casaram-se novamente. A segunda cerimônia foi realizada no rio Chobe, em Botsuana. Ela usava um traje tie-dye da estilista Gina Frattini. Dias antes de sua morte, em 1984, Richard enviou a Elizabeth mais uma carta pedindo que ela desse uma última chance ao amor deles. Mesmo quando não conseguiam mais viver juntos, ela lembra que eles se amavam. Ela afirma ter adorado Richard Burton durante toda a sua vida adulta. John e Elizabeth Warner foram casados em dezembro de 1976 e permaneceram juntos até novembro de 1982. Elizabeth nunca tinha visto um político antes de conhecer John. Ele foi secretário da Marinha dos Jesuítas e, posteriormente, cumpriu 5 mandatos como senador dos Iowa pela Virgínia. Eles se conheceram quando ele a acompanhou a um banquete em homenagem à Rainha Elizabeth II em Washington, D.C. O casal estava em extremos opostos do espectro político. Ele era republicano e ela, democrata. Eles tinham suas divergências, mas encontraram pontos em comum em seus hobbies, como a paixão por cavalos. Em uma das cerimônias mais simples e privadas da vida de Elizabeth, eles se casaram na fazenda dele, na Virgínia. Ela usava um conjunto de cachemir violeta, um casaco de tweed e pele e um chapéu combinando. O relacionamento deles não era conhecido por ser tempestuoso ou intenso. John disse que achava Elizabeth cativante e uma ótima conversadora. Eles permaneceram amigos até a morte dela em 2011. Em outubro de 1991, Elizabeth casou-se com Larry Fortensky e divorciou-se dele em outubro de 1996. Larry, um operário da construção civil que ela conheceu enquanto se recuperava na clínica Betty Ford em 1988, tinha o emprego menos glamouroso de todos os seus ex-cônjuges.
Ela lutava contra o vício em medicamentos controlados e ele contra o alcoolismo. Larry afirma que sabia quem era Elizabeth quando se conheceram, mas não se lembra de ter assistido a nenhum filme dela. Ele declarou que ela era espirituosa, agradável e que houve uma atração física instantânea. O sentimento era recíproco e Elizabeth casou-se com ele pouco tempo depois. O casamento custou mais de $2 milhões, mas o vestido dela, de $25 mil, foi aparentemente um presente do estilista Valentino. Eles se casaram no rancho Neverland de Michael Jackson, com o filho mais velho dela a acompanhando até o altar. Este último casamento despertou tanto interesse da mídia quanto os outros 7. Há relatos de que um fotógrafo chegou a saltar de paraquedas no rancho na esperança de conseguir uma única foto do casamento. Mas o frenesi da mídia não diminuiu depois do casamento. Qualquer pessoa que tenha qualquer ligação com Liz Taylor será alvo de tabloides, revistas e fotos de paparazzi por muitos anos. Eventualmente, a atenção se tornou insuportável para Larry. Ele guarda com carinho as lembranças do tempo que passaram juntos, mas ambos concordaram que era melhor seguirem caminhos separados. Larry foi mais um dos namorados de Elizabeth que continuou sendo seu amigo. Ele recebeu $800 mil quando ela faleceu. Agora é a sua vez de ouvir. Você acha que algum dos casamentos de Elizabeth poderia ter durado? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Facts First para mais conteúdo. Clique no ícone do sino para receber notificações sobre todas as nossas novidades.